Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Tudo que nós entregamos a Cristo, Ele nos devolve de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que nós plantamos um corpo animal e colhemos um corpo celestial. Ui! Agora você imagina, a Bíblia diz que se nós formos fiéis nas coisas terrenas, Ele nos dará as celestiais. E a Bíblia quem diz? Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Se o que você tem na mão é só 5 pão e 2 peixes e precisa alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, coloca nas mãos de Cristo e você vai ver o que vai acontecer, ô Espírito Santo. Mas Deus nunca vai te dar nada sem antes você não entregar a Ele primeiro. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções. Está no ar, o programa que leva a palavra que transforma, liberta e renova vidas. Começa agora, tempo de pregação, um momento de fé, reflexão e ensinamento direto do coração de Deus para o seu coração. Prepare sua Bíblia, abra o coração, porque Deus tem uma mensagem para você. Tempo de pregação, a palavra viva em ação. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou.
quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, ainda tem vida, não acabou, ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. As pessoas estão sendo tocadas e você não. Então eu não quero estar num lugar onde eu vejo vocês sendo tocados e eu não. Eu quero realmente experimentar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos a alegria de estarmos aqui, privilégio que só Tu podes proporcionar ao nosso coração. Te pedimos, Pai, que essa presença ela seja cada vez mais crescente nas nossas vidas. Tu és o Senhor que nos sara, que nos cura, que nos restaura. Tu és o Senhor que se revela. Tu é aquele que revela a Tua pessoa ao nosso coração. E esta noite nós queremos não uma visitação, mas nós queremos a revelação, a Tua revelação sobre nós, Pai. Tu és o Senhor que restaura todas as coisas.
Por isso faz o que te apraz. Queremos contemplar a tua formosura, aprender no teu santo templo. A tua palavra diz que nós erramos quando não conhecemos o teu poder e a tua escritura. Nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos usufruir, experimentar, vivenciar, para que possamos sair daqui como os apóstolos dizendo: eu falo daquilo que vi e ouvi da parte de Deus. Aleluia. Revelas o teu poder mais e mais. Eu quero apenas ser um canal esta noite da tua revelação. Eu quero viver isso que o céu tem para nós neste lugar. Eu não quero ver a história passar. Eu não quero ver tua presença passar sem que eu perceba, sem que eu faça parte. No teu nome, Pai, no teu eterno nome, nós clamamos por ti. Faz o que te apraz nesta noite, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia. Eu quero conversar com vocês. A minha esposinha linda, maravilhosa, não pôde vir. Tinha uma reunião de mulheres lá, e ela ficou com a mulher dela e me largou sozinho. E aqui eu estou me vitimizando que eu vim sozinho e ela lá com a mulher dela. Mas glória a Deus. A alegria de estar com vocês é sempre muito bom estar com vocês. Um texto bem conhecido, eu quero conversar aqui com vocês sobre a revelação de Cristo. Apocalipse 1. E é bem interessante porque nós, como bom pentecostal, gente, quando eu tiro os óculos eu enxergo tudo. Quando eu boto eu acho que está muito sujo esses óculos aqui. Como bom pentecostal, a gente sempre gosta que Deus revele o nosso coração, não é não? É isso que eu te digo, e não é vasto, vejo isso na tua vida e tal, e aquela coisa toda. Como bom pentecostal nós gostamos muito disso. Você só pode ser filha do Germano para ser pentecostal desse jeito. Hoje ela estava mais pentecostal do que eu. E nessa revelação que nós amamos que as coisas aconteçam, né? Às vezes a gente chega na igreja tão triste, com tantas preocupações, com tantas adversidades do dia, e a gente chega ali tantas vezes arrasado. E quando Deus levanta um profeta e diz: olha, eu vi por onde você passou, eu vi as lágrimas que desceram, eu vi a reclamação, eu vi as coisas acontecendo, eu tomo a tua batalha, a tua guerra, eu tomo a tua frente, você não vai ter mais que pelejar, eu vou mudar a história, eu vou quebrar o cativeiro, eu vou lhe fazer governador da noite para o dia, eu vou fazer com você como eu fiz com José, eu vou te dar uma capa nova. Eita, que eu já estou sentindo profecia aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, a gente, meu Deus do céu, sai de um jeito renovado, restaurado. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas já vi isso acontecer aqui. Mas muitas vezes aconteceu comigo. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma igreja lá no Maracanaú. Eu achei tão interessante, porque era uma igreja bem simples, e não tinha mais lugar para as pessoas sentarem, e eu sentei no chão, eu fiquei ali sentado no chão, e quando de repente uma mulher se virou para mim e disse: você pode colocar um saco na cabeça, você pode se esconder do jeito que você quiser, mas há um cajado na sua mão. Eu não estava nem de terno, eu estava assim como eu estou aqui. E o Senhor falou coisas tão poderosas para mim naquele dia. Eu me lembro, nós estávamos em um período de deserto muito, muito forte. E eu estava em Guaramiranga, só eu e a Madeline. Nós fomos para uma outra igreja do Templo Central ali. E o pessoal do Templo Central não tem costume de dar oportunidade para quem eles não conhecem. E eu sentei lá atrás, e o culto estava ali acontecendo.
Eu disse: Senhor, parece que as tuas promessas não vão se cumprir. O deserto estava começando. Parece que as portas se fecharam, parece que tu se esqueceu de mim. Mas se tu ainda tem promessa comigo, faz esse pastor me chamar para fazer a oração final. E estava lá, o pastor pregou e tanta coisa. Ele disse: olha, irmãos, nós não temos o costume de fazer isso. Desse jeito ele disse: mas o Senhor me manda chamar esse irmão que está lá atrás, para ele vir fazer a oração final e encerrar o culto. Gente, aquilo dali renovou a minha alma. Eu estava no meio, ninguém me conhecia, não sabia nem quem eu era. Eu não tinha nem jeito de gente, como diz o irmão lá em São Paulo, antes, quando tu não tinha nem formosura ainda, nem parecer, eu te escolhi. Eu digo: para empresário, se eu estou dizendo desse jeito, né? E é muito bom quando a gente ouve o Senhor. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui essa noite que está queimando no meu coração. Melhor do que Deus revelar sobre você é Deus revelar sobre Ele. Vou repetir isso. Melhor do que Deus revelar sobre você é Deus revelar sobre Ele. Você já ouviu uma profecia e você pensou assim: não senti nada, não aconteceu nada. E às vezes você não ouve profecia nenhuma, revelação nenhuma, mas a presença de Deus chega ali, o Senhor senta perto de você, você sente o toque do Senhor e você diz: Senhor, estou sendo renovado por causa da tua presença. Você já sentiu isso também? Eu já, muitas vezes. Não é que seja errado Deus revelar a vida da gente, eu amo isso. Vocês sabem que eu sou bem pentecostal. Mas, irmãos, melhor do que Deus revelar a minha vida é quando Ele revela a vida dEle. É quando Ele revela o coração dEle. Você entende isso? Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor chega para os discípulos, Ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? E depois Ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz quem ele é. Aí só depois que Pedro, pelo Espírito Santo, revela quem Cristo é que Jesus revela quem Pedro é. E a Bíblia Sagrada diz que ele deixa de chamar Pedro de Simão: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu és Pedro. Tu não é mais Simão, tu és Petros. Tu é um fragmento de pedra do modelo que eu sou. Tu é parte de mim. Você entende isso? Quando Deus se revela para a gente começa a ser parte do que Deus é. Enquanto Cristo não se revela, irmãos, nós somos a samaritana murmuradora no poço de Jacó. Quando Jesus se revela, a gente é o pregador de multidões que deixa o poço para dizer: eu conheci o Messias. Essa é a diferença. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto de Apocalipse, capítulo 1. Primeiro é essa parte que diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. E olha que coisa interessante. Primeira coisa que nós já falamos aqui, o que nós mais precisamos, irmãos, é da revelação de Cristo. Uma pessoa que tem a revelação de Cristo, ele nunca mais é a mesma pessoa. Uma pessoa que tem uma revelação de Jesus, ele se torna fascinado. Eu ouvi uma história e Jesus começou a se revelar muito no Egito e em campos de concentração de fugitivos de guerra dos árabes nessa época agora. E lá no Egito tem uma igreja muito poderosa, e Jesus se revelou para muitas pessoas. E é interessante porque quando alguém aceita Jesus como Salvador e ele é muçulmano e ele é batizado nas águas, muitas vezes os pais matam aquela pessoa. Muitas vezes matam. E uma vez o Senhor se revelou para um garoto e disse para ele pedir o batismo.
e ele foi lá, aceitou a Jesus como Salvador. Naquela região você só é cristão de verdade quando você pede o batismo, na região lá dos árabes, quando as pessoas aceitam a Jesus. É bem interessante, porque o garoto pediu o batismo, e no dia que o pastor foi batizar ele disse assim, o pastor disse: você tem certeza que você quer ser batizado? O garoto respondeu: se você tivesse visto ele, você não estaria me fazendo essa pergunta. Ele disse: mas você sabe que o seu pai pode lhe matar? Ele disse: eu sei, mas eu quero ser batizado. Porque quem tem uma revelação de Jesus, irmãos, fica fascinado. Você está comigo? Quem tem uma revelação de Jesus, nada mais importa. E aquele garoto foi batizado nas águas, entregou a vida a Cristo, e um dia ele estava no almoço junto com o pai, e ele disse assim: pai, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Diga. Eu quero dizer ao senhor que eu sou cristão. E o pai disse: eu sei que você é cristão. Todas as vezes que você sai, eu mando alguém atrás de você e descobri que você está indo para uma igreja. E ele foi e disse: eu quero o Deus que você tem, porque quando eu descobri que você estava frequentando a igreja de cristão e se tornou cristão, eu coloquei várias vezes veneno na sua comida que dava para matar elefante, e você não morreu. Eu quero me entregar a minha vida ao Cristo que você conheceu. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O pastor nem teve uma grande revelação sobre o garoto, mas o garoto teve uma grande revelação sobre o Cristo do pastor. Irmãos, quando nós temos uma grande revelação, aleluia, aleluia. Eu estava agora orando há pouco pelos meus pais. Minha mãe fraturou uma parte lá da bacia. Eu estava orando agora pelos meus pais e estava dizendo: quantas vezes o Senhor se revelou aqui neste quarto, nesta casa, para as nossas vidas. Eu vi milagres grandes acontecendo ali dentro da nossa casa, quando na minha adolescência, na minha juventude. Sabe, se você perguntar: você nunca pensou em deixar Jesus? Irmãos, nunca. Sabe por quê? Porque Ele se revelou para mim, e desde o período que Ele se revelou para mim, eu não tive nunca condição de deixá-lo. Eu me lembro que eu fiquei meio fraco na fé, queria beber umas cachaças. Fiquei 8 meses assim. Aí às vezes eu queria ir para a festa com meus amigos. Nunca aprendi a dançar forró, nem o passo da ema, né? O pessoal fala nunca. E eu me lembro que uma vez eu queria ir para uma festa. A minha mãe disse: você vai, mas você vai para o culto primeiro. E eu congregava ali na igreja Batista do Sétimo Dia, pastor Expedito. E eu estava lá, e quando terminava de pregar, eu estava em lágrimas, chorando. Aí ela chegava para mim e dizia: você agora pode ir para a festa. Não, eu quero ir para casa. Porque quando você conhece Ele, quando Ele se revela para você, não tem como você fazer outra coisa. Oh, Espírito Santo. Sabe, o que mais nós precisamos realmente é ter uma revelação dEle. E a Bíblia Sagrada diz nesse texto: para mostrar aos seus servos, porque quem tem uma revelação de Cristo começa a mostrar para os outros quem Cristo é. Você está aqui, eu vou já virar pentecostal aqui. Nós vamos começar a mostrar aos outros o que Cristo pode fazer na vida do ser humano. Quando Filipe teve uma revelação de Cristo, a Bíblia diz que Filipe chega para Natanael e diz: ei, nós achamos o Cristo, Ele é Jesus de Nazaré. Natanael diz: como assim Jesus de Nazaré? Porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz: rapaz, eu não sei te explicar teologia não, mas vem ver para tu ver. Quando a mulher prega para os samaritanos, eles dizem assim, Jesus fica 2 dias ali, eles dizem assim: não mais pelo que tu falaste, mulher, mas pelo que nós vimos dele mesmo. Aleluia. Eu sei que vocês estão cansados, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você tiver uma revelação dele,
Você sabia que esse cansaço vai embora? Eu me lembro que todas as vezes que eu orava, eu ficava sem voz 3, 4 dias. Era tremendo isso daqui, foi uma experiência que eu tive. Então eu ficava sem voz vários dias. Desde o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei com esse problema. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma noite, nós estávamos até falando isso lá em casa, aqui na Galinha Choca, e eu me lembro que eu fiquei sem voz. A glória desceu sobre mim, eu fiquei sem voz. Desde então, toda vida que eu orava, profetizava ou coisa parecida, ficava sem voz. Agora deixa eu dizer uma coisa que foi muito interessante. Mas todas as vezes que o Espírito Santo descia sobre mim, a voz voltava. Se você entender isso, querido, se você tiver uma revelação de Cristo, até milagres vai acontecer no seu corpo. Oh, aleluia. Até que o pastor Carneiro orou por mim e nunca mais eu fiquei rouco. Nunca mais. Isso foi, ai Jesus, 89 para 90. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 86. Eita, acho que só quem nasceu nesse tempo fui eu mesmo. Então, 89, 90, quando o pastor Carneiro orou por mim, já tem o quê? 30 e quantos anos? 35, 36 anos, mais ou menos, mais ou menos isso, 35, 36 anos, eita Jeová, nunca mais eu fiquei rouco, nunca mais, aleluia, aleluia. Irmãos, eu andei com homens de Deus, debaixo de muito poder e de muita autoridade. Não tem nada melhor na vida do que você ter uma revelação de Cristo. Ai, Espírito de Deus, eu estou com vontade de dizer que nem o José. Você não está sentindo isso daí, não? Outra coisa que é interessante nesse texto, é o versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu tenho que ter uma revelação de Cristo. Outra coisa, como eu posso ter essa revelação? Irmãos, eu posso ter essa revelação, em primeiro lugar, amando a carta que Ele deixou para mim, amando a sua palavra. Ele diz que você primeiro ouve, você lê, você ouve e você guarda no coração. Às vezes você não entende nada. Quem já, quando começou a ler a Bíblia, olhou assim e disse: menino, o que é palavra é essa? Só em você olhar para o tamanho do livro, você já tem essa preocupação. Ai, que livro! Já é ruim ler livro pequeno, imagina um livro dessa espessura. E você vai ler o livro e você ainda não entende as coisas que tem lá. Eu quero que você pense, olhe para mim, olhe para mim. Bem-aventurado aquele que lê o que está escrito. Leia a palavra, ame a palavra, mergulhe na palavra. Coloca para mim em Apocalipse, tem aqui 5:1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu sei que esse livro aqui é um livro profético para coisas futuras, eu sei disso. Mas em Ezequiel, a Bíblia Sagrada também diz que Ezequiel viu um livro que estava escrito por dentro e por fora. A Bíblia diz que Jeremias comeu do livro, e a Bíblia diz que queimava no ventre de Jeremias, embora fosse como mel na sua boca.
mas mudava, transformava. Abacuque, quando ouviu a sua palavra, a Bíblia diz que os ossos de Abacuque tremeram dentro dele. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Às vezes, se você lê a Bíblia como um livro qualquer, vai lhe dar sono. Mas se você lê a Bíblia como uma revelação de Deus, e para essa revelação chegar, só o Espírito Santo pode se revelar, você vai ver coisas que outras pessoas não leem. Eu preciso dizer isso. Você tem a sua Bíblia, e você consegue ler nela o que está escrito, mas ver a revelação, só o Espírito Santo lhe revela. Deixa eu dizer outra coisa, ler o que está por fora é fácil, mas ler o que está por dentro, só o Espírito Santo pode revelar a você. Está me compreendendo? Eu não sei se eu estou explicando bem isso aqui. Deus não falou comigo. Leia a Bíblia e você vai ver Deus falando com você. Eu amo tanto ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você fica com a Bíblia? Isso revela o quanto você ama ouvir Deus falar. Coloca para mim no outro texto de Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Aleluia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, presta atenção nisso, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Segura aí. Eu sei que tem uma luta muito grande, e o pessoal, o nome de Deus é Jesus, o nome de Deus é isso, o nome de Deus é... Calma, vai dar certo. Deus se revela com muitos nomes, mas existe um nome em particular que a gente só sabe desse nome de um jeito, de uma forma. Próximo versículo. Eu gosto de dizer assim, leia a Bíblia devagar. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Vocês já viram os homens dizerem, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, vá embora. E a Bíblia Sagrada diz que os homens levaram o mói de Pedro, o demônio. Mesmo citando o nome de Jesus, não aconteceu nada. Paulo manda lenço e avental para uma cidade. Quando Paulo dizia, eu vou para aquela cidade, nem citava o nome de Jesus e os demônios. Vamos embora que Paulo está chegando. Está na Bíblia de vocês. Ele nem cita o nome de Jesus, porque não é o nome, é a revelação que o nome traz. Como é o nome de Jesus nesse texto? Como é o nome? É a palavra. A maneira, Espírito Santo, a maneira que eu conheço a revelação de Cristo é pela sua palavra. Você entende isso? Pelo poder, a Bíblia diz que nele tudo foi criado. Todas as coisas foram criadas nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Como é que eu sei disso? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. Lá no versículo 14 do mesmo capítulo 1 de João, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Enquanto a palavra só vai para o teu intelecto, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Mas quando a palavra se fizer carne, a glória de Deus vai começar a descer sobre você. Vamos colocar nesses dois versículos, João 1,14. Vamos colocar no 1,12. Deus, eu nem estava com muita vontade de pregar, mas eu estou começando a ficar com vontade de pregar.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Segura aí, que eu gosto desse texto. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Vamos ler só até essa preposição aqui. Deu-lhes o poder de filho de Deus. Talvez você não goste disso, porque você queira dizer, ele está tirando as palavras da Bíblia. Ele vai receber as pragas do Apocalipse. Quem tira as palavras da Bíblia vai tirar a parte dele do reino de Deus. Eu gosto de ler assim, deu o mesmo poder de filho. Mas se você não quiser tirar, recebeu e deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, eu preciso dizer isso. Um cristão de verdade, ele é um fragmento de Cristo. Ele leva o que Cristo leva. Quantos pentecostais estão aqui hoje? Eu estou ouvindo todo mundo falando em língua, sapateando. Tenham calma. Eu estou sentindo muito fogo descendo aqui. Não sei se está fazendo sentido para você. Vamos colocar o versículo 13, vamos lendo diante. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Toda vida que eu li esse versículo, a gente vem vendo vontade, vontade, vontade. A gente pensa assim, nasci da vontade de Deus. Não é isso que o texto diz. Eu vou dizer de novo. Leia a Bíblia devagar. Os quais não nasceram, esses filhos não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O que que você é? Filho. Está quase me entendendo. Ainda não entenderam não, mas está quase. Nós temos aqui o Marcos pai e o Marcos Júnior, né? Filho. Nós temos o Marquinho aqui. Vamos ver se vocês me entenderam. O que é que nós somos de Deus? Ainda não entenderam não. Geração, está quase chegando lá. Filho de gato. Talvez a sua religião não deixe de dizer que você é um deusinho. A sua religião não deixa você dizer isso, mas a minha Bíblia diz. Você só não pode ser adorado. Vamos colocar nesse texto, 2 de Pedro 1,4. Depois a gente volta para cá. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. A mesma natureza que Deus tem. Aí, eu não faço isso não, que eu não sou nem... Só Jesus fez, que eu não sou nem igual a Jesus. Se você é cristão, você tem a mesma natureza. Vamos voltar lá, nosso texto, lá para o 14. João 1,14. Hoje eu acho que o Lucas disse toda vez que o pastor vem, ele me põe muito para trabalhar. Por que que tem isso aqui, eu leio isso aqui, e não acontece comigo? Porque eu estou lendo por fora. Eu não estou lendo a revelação. Vocês estão compreendendo? Vou dizer de uma outra maneira. É que eu só estou lendo, eu não estou encarnando. E o verbo se fez carne. Bíblia não é para se fazer enfeite de estante. E nem desodorante de crente. Vocês lembram do nosso tempo? Bíblia debaixo do braço, para dizer que era crente.
Não, Bíblia tem que se fazer carne. Quando a Bíblia se faz carne, o que é que a gente começa a ver? Vamos responder ao texto, fazer pergunta ao texto. Quando o verbo se faz carne, verbo é a palavra, o que é que a gente começa a ver? A gente começa a ver glória, irmão. Por que eu não estou vendo glória? Faz tempo que eu não vejo glória. Porque o verbo não está se fazendo carne. Eu estudo e leio e busco mais outras coisas do que aquilo que se faz carne na minha vida. Vamos para o 16, porque a pá de cal é essa. Versículo 16. E todos nós, quem? Todos nós, é João falando, o evangelista. Todos nós recebemos também da sua ou da mesma plenitude e graça por graça. O que é plenitude? 17:5 de João. Eu vou fazer vocês entender. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquela glória. Que glória é essa? Sem ele nada do que foi feito se fez. Essa glória, haja luz, essa glória, aquela glória que eu tinha. Bota no 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Está fazendo sentido para você? É grande demais, né? Mas é a Bíblia que diz isso de você. Em nome de Jesus, eu vou viver a palavra de tal maneira que o nome de Jesus vai estar no automático na minha vida. Eu vou ter a revelação de Cristo. Oh Deus, de tal maneira que ainda que eu não fale, eu vou andando e os aleijados vão andando atrás de mim. Os milagres vão acontecendo, os demônios vão pedindo para ir embora. A glória de Deus vai se revelando na minha vida. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você. Talvez seja louco demais. Mas isso criou sede e fome em mim, de tal maneira que eu entendo que Deus tem mais para revelar. Nós precisamos de uma revelação. Eu não tenho mais tempo de falar nesse texto do Apocalipse, dessa parte da palavra. Se eu fosse falar só sobre a palavra, no sentido, meu Deus, eu vou me embora. Tinha mais coisas para dizer. Deixa eu só terminar dizendo esse versículo para a gente. Eu pensei, gente, que ainda era 8:30. Capítulo 1, versículo 17 de Apocalipse, eu termino com isso. Só entendendo a palavra já dá para nós termos revelações profundas. Nós precisamos amar a palavra. A Bíblia diz que os discípulos disseram assim: quando ele falava, ardia em nosso coração. Jesus diz: a palavra que eu vos falo são espírito e vida. Há poder na palavra. Eu vou liberar vocês logo, porque vocês estão cansadinhos. Uma outra coisa sobre a revelação de Cristo. Então, como é que eu faço para ter essa revelação? Eu preciso amar a palavra. O que acontece comigo quando eu tenho essa revelação? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra ou a sua direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que é que acontece quando eu tenho uma revelação de Cristo? Gente, quando eu tenho uma revelação de Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, eu caí como um morto.
Rapaz, eu faço o que eu quero, que eu mando nas minhas ventas. Até você ver Jesus. Que quando você vê Jesus, quem manda nas ventas e no resto é Ele. Não vivo mais eu. Oh Deus. Sabe, agora nós somos guiados por uma direção que o mundo não entende. Mas ficou fanático, ficou doido. É porque você não conhece Ele. Porque se você conhecesse Ele, você saberia que essa loucura é contagiante. É porque você não sabe quem Ele é. Mas no dia que você descobrir, no dia que Ele se revelar, coisas grandes vão acontecer. Vou terminar contando esse testemunho. Eu me lembro que eu comecei a pregar para minha sogra, minha sogrinha linda, maravilhosa. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher. E ela disse: Marciano, meu filho, eu sou de Jesus desde quando eu nasci. E a minha mãezinha fez eu fazer um voto, uma promessa, para nunca ser crente. Então eu tenho que obedecer a minha mãe. E eu pregava e dizia. Quando foi um dia, nós estávamos numa oração com os irmãos. Eu disse: minha sogra, a senhora tem que aceitar Jesus. Falei de novo: Marciano, tu acha que eu só sou de Jesus se eu for crente da tua igreja, né? Igual a vocês. Eu disse: minha sogra, deixa eu lhe dizer, em 15 dias vai haver um ai. E nesse ai, a senhora aceita Jesus. Ela não sabia o que era profecia, não sabia nada, nem sobre essa história de ai. Então, a mãezinha dela, com 86 anos, eu acho, adoeceu. Exatamente nesse período. E aí, nós fomos visitar a mãe dela, inclusive ela, lá em Barreira. E quando nós estávamos lá, a mãe dela disse: eu tive um sonho, minha filha, que Jesus se revelava para mim. E eu agora sou crente. E começou a evangelizar a filha. Minha filha, eu tiro você daquela promessa que eu disse para você fazer, de nunca ser crente. Aceita Jesus, que você seja a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, que ela era nova convertida por causa dessa revelação de Jesus que ela teve. Quando ela estava pregando, gente, há uma unção legal aqui. Seja bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo aqui. Quando ela estava contando essa história, pregando para a filha dela, um trem, isso só o Senhor faz, um trem entra dentro de casa, uá, uá, e um farol enorme clareou a casa. Gente, só o céu faz trem entrar dentro de casa. E o trem zoom passou, eu sentado aqui, a mãe da minha sogra na minha frente, e as outras pessoas assim, ela contando o testemunho. O apito do trem foi tão alto que eu não ouvi mais aquela irmã, não ouvi mais a voz dela. E aí o trem passou entre mim e ela, parou, e depois novamente apitou e saiu. Quando saiu, eu não vi mais a mulher. Eu digo: Jesus, não passa de hoje à noite. Meu Deus do céu. Era 8 da noite, quando eu orei. A minha sogra não quis aceitar Jesus como Salvador, mesmo a mãe dela pedindo para ela, liberando ela da promessa. E eu fiz a oração e fui-me embora. Não disse nada para Madeline. Fiquei bem quietinho ali, preocupado, mas já sabendo que o telefone ia tocar de madrugada. Chegamos em casa, de noite, já bem tarde, fomos dormir. E de madrugadinha o telefone tocou, que a irmã Chiquinha tinha partido. E eu fui e contei a visão para Madeline. Quando nós voltamos, que eu fui chegando, o caixão lá, a minha sogra no pé do caixão, no dia do ai: minha filha, deixa eu dizer que foi a minha mãe que me ganhou para Jesus, porque eu quero ser crente agora.
Sabe o que foi que minha sogra começou a fazer? Não sei se você lembra de um disco, mas agora tem CD. Um disco chamado A Última Trombeta. Quem já viu esse disco? Bem, no tempo de vocês não, tudo novo. E aí tinha o CD lá, A Última Trombeta, né? Uma profecia da década de 60, 70, alguma coisa assim, de coisas que eu vejo acontecendo hoje, que ele profetizou, aquele homem de Deus. E ela chega no bar, lá no Pirangi, e diz: meus filhos, tudo encachaçado, meus filhos, deixa eu botar esse disco aqui. E ela coloca, pois não, dona Graça. E ela coloca e está lá, A Última Trombeta, dentro do bar, enquanto os cabas estão bebendo cachaça. E eles começam a dizer e chorar dentro daquele bar, querendo o Senhor. Ela chega para mim e diz: como eu era cega, Marciano, como é que eu não via o Senhor, não entendia nada. E agora o meu Jesus, e foi batizada com o Espírito Santo, cheia de Deus. Oh, Espírito de Deus, deixa eu dizer para você, aquela mulher ficou fascinada pelo Cristo que se revelou para ela. Às vezes nós estamos até dentro da igreja, mas não temos a revelação de Cristo. Vamos, voltamos, mas eu quero convidar você a dizer: Deus, você revela para mim, você revela para mim. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma das nossas vigílias ali pela Assembleia de Deus, e eu vi um pastor dizendo que Jesus chegou perto dele e se encostou nele assim. E eu disse: como assim? Senhor, como é isso, Senhor? Nós estávamos orando lá em casa agora à noite, casa dos meus pais, e o meu pai chorando e falando em línguas. Ele disse: Ele está aqui, Ele está aqui na minha frente, Ele está de branco. Melhor do que revelar o meu coração, eu quero a revelação do coração do Pai. Eu quero ver meu Pai, eu quero ouvi-lo, eu quero ver assim como Ele é, eu quero andar com Ele. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu quero a Ti, eu Te quero, Senhor, é a Ti que eu quero. Ter minha vida totalmente rendida a Ti. Alábia, herecome, núbia, flashurina, dere calábia, faço plantio, núbia, heregala, forbia. Oh, dergevi, líbia, faço plantio, nuribité. Eu quero a Ti, Senhor, eu quero a Ti. Tu és a razão, sentido da minha vida. Tu és o meu Deus. Nós vamos ofertar. Era para ter falado da oferta antes, para não quebrar esse momento. Mas nós vamos ofertar ao Senhor. Eu queria pedir a Tainara e o Kleber, não sei se eles conhecem esse hino, Homem de Branco. Dá certo cantar? Eu sei que não ensaiaram, mas dá certo. Assim, eu não sei se eu estou no espírito de verdade, mas é um hino que eu amo demais. Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem para o Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso.
e suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia